Vamos a mais uma outra questão que fala o seguinte: em um grupo de 2.000 pacientes cadastrados em um determinado hospital, apenas 20% são portadores, 20% são portadores do vírus da dengue. As mulheres desse grupo são aproximadamente 30% do total e apenas 10% dos homens apresentam o vírus da dengue. O número total de mulheres desse grupo que não apresentam o vírus da dengue é de exatamente. Então vamos lá, o processo de cálculo. Ele está falando que há 2.000 pessoas, um grupo com 2.000 pessoas, 20% possui dengue. Ou seja, 20% de 2.000 corresponde a quanto? Corresponde exatamente a 400. Concorda? Olha, 2 vezes 2 é 4. Eu vou colocar os zeros referente à porcentagem. 400. E aí ele fala o seguinte: as mulheres desse grupo são aproximadamente 30% do total. 30% são mulheres. 30% de quem? De 2.000. 3 vezes 2 é 6. Vamos ter 600 mulheres. Seguindo com a questão, ele fala: do total, e apenas 10% dos homens apresentam o vírus. Se ele está falando que 30% são mulheres, obrigatoriamente 70% são o que? Homens. 7 vezes 2 é 14, ou seja, a gente tem 1.400 homens, onde desses 10% possui dengue. 10% de 1.400 corresponde a quanto? 10% de 1.400 corresponde exatamente a 140. Isso significa que nós temos 140 homens infectados. Mas você lembra que a questão falou que o total de infectados é 400? Logo, o resto de infectados serão mulheres. Concorda? Então nós vamos fazer 400 menos 140. Nós vamos ter exatamente 260. Mas aí lembre-se, o total de mulheres é 600. Desses 600 nós temos exatamente 260 infectados. Então vou ter que fazer 600 menos 260, que nós vamos ter exatamente 340, e com isso chegamos na alternativa C de casa. E vamos para a questão 38, que fala o seguinte: para decorar a fachada de uma igreja, um arquiteto projetou colocação de vitrais compostos de quadrado de lado medindo 1 metro, conforme a figura abaixo. Isso significa que esse lado aqui, ele mede 1 metro. Na figura, os pontos A, B, C, D são pontos médios dos lados quadrados e os segmentos AP e QC medem 1/4. AP aqui vai medir 1/4 e QC também vai medir 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral são usados 2 tipos de materiais, um para a parte mais escura, outro para a parte mais clara. A parte mais escura custa 108 e a parte mais clara custa 120 o metro quadrado. Sabendo que foram utilizados 30 vitrais na construção da fachada, o custo total desse material foi de quanto? Então observe, como os materiais são distintos, são diferentes, é um preço para a parte escura, outro preço para a parte clara, aí a gente vai ter que fazer o cálculo da parte escura e o cálculo da parte clara. Mas observe o seguinte: a parte clara, ela tem um formato de um triângulo, concorda? Tem um formato de um triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo mede 1/4 do lado do quadrado. E a altura desse triângulo vai ser metade. Concordo? Vocês estão vendo aqui, ó, que vai ser metade. A metade vai ser quanto? 1,2. Tudo isso eu vou dividir por 2, olha. Então nós vamos ter 1/8 dividido por 2. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Ou seja, 1/16 será a área de um triângulo. Mas lembre-se, nós temos quantos triângulos? 4 triângulos. Consequentemente, eu vou multiplicar 1/16 por 4. 1/16 vezes 4, que aí nós vamos ter 4/16. Simplificando por 4 em cima e embaixo, nós vamos ter 1/4. Ou seja, a área dos 4 triângulos, observe, a área dos 4 triângulos é 1/4 da área total. 1/4 da área total, que é 1 metro. Isso significa que os triângulos, ele ocupa 1/4 do quadrado. Se eu colocasse todos os triângulos aqui, eles iam dar essas medidas aqui. Logo, a parte branca, ela representa 1/4 de 1 metro. E a parte preta, essa parte cinza aqui, né? Ela representa 3/4 de 1 metro. Logo, aqui eu posso representar como sendo 0,25 e aqui 0,75 metros quadrados. Metros quadrados.
Aí agora eu só vou multiplicar pelo preço. A parte mais escura, ela custa 108. Então nós vamos ter 108 vezes 0,75. E a parte clara, ela custa 120. 120 vezes 0,25. Vamos multiplicar para descobrir o valor de um vitral. 5 vezes 8 é 40, fica 0, vai 4. E nós vamos ter 4 e 5, 7 vezes 8. Nós vamos ter 56, fica 6, vai 5. 7 vezes 0 é 0, mais 5 é 5, 7 vezes 1 é 7. Vamos somar. Aqui nós vamos ter 11. Colocar duas casas decimais vai custar R$ 81,00 a parte escura. Vamos lá, a parte branca, 0, 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6. 0, 4, 2, 0, 0 e 0. Vamos somar e chegar no seguinte resultado. Vamos colocar duas casas decimais, R$ 30,00 a parte branca. Somando os dois, 81 mais 30, nós vamos ter exatamente 111. Isso será o preço de um vitral, mas são 30 vitrais. Eu vou multiplicar esse resultado aqui por 30. 0, 0, 0, 3, 3, 3. Quando a gente somar, chegamos no seguinte resultado, 3.330. É o custo dos 30 vitrais. A alternativa é a letra A. Chegamos na penúltima questão da prova, que fala o seguinte: Maria Eduarda deseja comprar um carro cujo preço à vista com todos os descontos possíveis é de R$ 32.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Maria Eduarda dispõe de R$ 30.000 e podem ser aplicados uma taxa de juros de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, Maria Eduarda deve esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses e assim por diante. Observe que ele fala aqui, ó, a taxa de juros é o que? Composto. Se a taxa de juros é composto, juros sobre juros. E vamos calcular. Nós temos dois caminhos, fazer a aplicação da fórmula ou fazer o cálculo mês a mês. Como o tempo aqui é pouco, nós temos 2, 3 e 4, vamos fazer mês a mês, né? Primeiramente eu vou calcular 2% de 30 mil no primeiro mês, concorda? Que isso vai dar R$ 600. No segundo mês será 2% de 30.600. 2% de 30.600, aqui nós vamos ter R$ 612. É só multiplicar e depois lembrar de colocar duas casas decimais. Lembre-se, aqui é o momento da gente ajustar o que aprendeu na teoria das aulas anteriores. Professor, não estou entendendo. Esse momento não é o momento da gente ensinar a calcular juros. Esse momento não é o momento da gente ensinar a calcular porcentagem, pois isso está lá em cima do nosso curso explicado bem detalhado passo a passo. Tá bom? Observe que no terceiro mês eu vou calcular 2% de 30.600 mais 612, que vai dar 31.212. Vamos multiplicar o 2 vezes 2, vai dar 4, 2, 4, 2 e 6. Colocar duas casas decimais, nós vamos ter 624 e 24. Então, observe, no quarto mês nós vamos ter que calcular 2% de 31.836 e 24. Observe que é a soma desses dois valores aqui, certo? Consequentemente, já não pode ser letra A, já não pode ser letra B, só pode ser C e D. Mas você consegue perceber que quando eu calcular 2% desse valor aqui vai dar mais de R$ 600, então é impossível dar a quantia exata. Com isso a gente não vai nem perder tempo fazendo esse cálculo. Com certeza o gabarito, sei lá, letra C vai sobrar R$ 400 aproximadamente, porque observe, vai dar 600 e alguma coisa, quando a gente somar aqui vai sobrar aproximadamente R$ 400.